Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Bianca Benedicto e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele recebeu instruções financeiras do seu próprio pai, que ele chamou de pai pobre, e do pai do seu melhor amigo, que ele chamou de pai rico. Basicamente, o autor descreve a forma como cada um tratava ali o dinheiro. E esse embate de mentalidade aí que é mostrado no livro, na verdade, é bem simples. Um dos pais era um homem muito instruído, mas trabalhava pelo dinheiro, e o outro fazia com que o dinheiro trabalhasse para ele. Então a ideia aqui é que os pobres e a classe média também trabalham pelo dinheiro e os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Então o livro traz diversos aí pontos super interessantes, reflexões viradas de chaves mesmo, né, insights, que eu vou trazer os que mais mexeram comigo. O livro é muito rico, tem muita informação legal. Mas então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu trato todos esses assuntos, né? E claro, eu tento aplicar na minha vida e eu ainda tô trilhando, né, o caminho da riqueza, mas esses pequenos resultados são muito satisfatórios e por isso eu venho sempre partilhando tudo aquilo que eu vejo como positivo e que também pode ajudar, né, contribuir com outras pessoas. Agora vamos lá, gente. O primeiro ponto reforçado é justamente que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Então, um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Então, a maioria das pessoas só tem um problema em mente, né, que é o de curto prazo. São as contas ali do fim do mês. E o dinheiro, ele passa a conduzir as suas vidas. Ou o medo e a ignorância em relação ao dinheiro, é isso que o autor coloca. Até mesmo a reprodução daquilo que os seus pais faziam, que era acordar toda manhã, ir trabalhar pelo dinheiro, não ter tempo de se perguntar se há uma outra maneira, né? Então o que ele fala é que as nossas emoções estão sob o controle dos nossos pensamentos. E um dos pontos que mexeu muito comigo foi justamente a questão do pai pobre, né? Que ele coloca que tem um nível de instrução, de educação muito elevado, um doutorado e tudo mais, não conseguia acumular riqueza, continuar dependente do sistema. E aquele conselho, estude, tire boas notas e tenha um bom emprego. Ele fala que não é mais um bom conselho para os seus filhos. Não que ele seja negligente em relação ao estudo, mas, por exemplo, eu como uma estudante de doutorado, eu fiquei reflexiva sobre isso. O autor, ele diz que as pessoas têm medo e acabam presas na armadilha da especialização. E quanto mais especializado você se torna, menos oportunidades você tem de alcançar o sucesso, no sentido de estar sujeito ali a uma oportunidade muito específica. Então, não é descredibilizar a educação, eu nem concordaria com isso, mas é abrir os olhos para a questão do multidisciplinar. Conhecer sobre vendas, sobre marketing, sobre tudo um pouco, né? E aplicar na sua área mesmo. Por exemplo, eu particularmente sou defensora dos dois, assim. Você pode se especializar e dar aulas ali para um grupo seleto de pessoas dentro de uma sala de aula, de uma universidade, como eu já fiz, ou, por exemplo, aprender marketing, edição de vídeo e muitas outras coisas, e talvez vir falar aqui no YouTube e alcançar uma outra quantidade de pessoas, né? Então, é uma questão mais multidisciplinar, você tem que entender sobre outros aspectos, marketing, enfim, muitas outras coisas. Então, por exemplo, eu estou iniciando essa trajetória e aprendendo muitas coisas que o doutorado não me ensinou. Então, nesse sentido, eu concordo que aprender um pouco de tudo agrega e pode criar novas oportunidades para a nossa vida, né? Então, na era da informação, o dinheiro, ele cresce exponencialmente. Então, algumas pessoas estão se tornando aí ricas a partir do nada. Apenas com ideias e acordos, enfim. Então, essa é a primeira ideia, assim, que chamou minha atenção. Outro ponto que foi muito interessante e chamou bastante minha atenção é sobre a questão da alfabetização financeira, que nem sempre é ensinado nas escolas, né? Então, mesmo na economia, que é a minha área, existe esse tipo de analfabetismo, tanto de palavras quanto de números, que o autor coloca que é a base das dificuldades financeiras. E ele pergunta, né, por que você gostaria de aumentar a sua inteligência financeira? E basicamente para você se tornar uma pessoa que cria a sua própria sorte. Então você pega o que quer que aconteça e torna melhor. Então poucas pessoas percebem que a sorte também é criada, é isso que ele coloca. E o ativo mais poderoso que todo mundo tem
no caso, seria a nossa mente, e que se for bem treinada pode criar riquezas imensas. Então, uma mente não treinada também pode criar a pobreza extrema, é isso que ele coloca, e que pode perdurar aí, ser transmitida por gerações. Então, o Robert Kiyosaki, ele compartilha duas lições principais, assim, que aprendeu ali com o pai rico. Então, a primeira, se você quer ser rico, você tem que ler e entender números. E a segunda os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média adquirem passivos ou obrigações. Ou seja, um ativo é aquilo que põe dinheiro no teu bolso. E um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Então, isso é o que você realmente precisa saber. Então, se você quer ser rico, simplesmente passe a sua vida comprando ativos. E se você quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. E o autor fala ainda que é o desconhecimento dessa diferença, né, que provoca a maior parte das dificuldades financeiras aí da vida real. Eu, particularmente, sempre soube, né, que os ricos compravam ativos e a diferença entre ativo e passivo, mas fui colocar em prática na minha vida muitos anos depois. Então, eu vejo que não é assimilar, né, só essa questão teórica, mas é colocar em prática de fato, que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, a maior parte das pessoas, assim que começam, né, a ganhar dinheiro, elas gastam todo o seu salário adquirindo bens ali de consumo que não deveriam estar comprando conforme o seu padrão de vida naquele momento. Então elas esgotam todos os ganhos, independente da faixa salarial, porque quanto mais ganhos ali, mais elevados, mais essa pessoa ganha, mais ela tem de comprar bens que ainda mais caros e que não geram riqueza para ela. E fazem, né, com que esses trabalhadores estejam sempre endividados e presos ali naquela corrida dos ratos atrás de mais dinheiro. Então essa lição é muito importante e colocar em prática na nossa vida também faz muita diferença. E outro ponto que é bem interessante, que o autor coloca 5 razões principais que levam as pessoas financeiramente alfabetizadas a não desenvolver essa coluna de ativos que poderia aí render grandes montantes aí de investimento e fluxo de caixa. E o primeiro ponto que ele coloca é o medo. Então, superar o medo de perder dinheiro é muito importante. Então, o autor diz que nunca encontrou alguém que realmente gostasse de perder dinheiro, mas que em toda a vida nunca encontrou uma pessoa rica que nunca tivesse perdido dinheiro, mas que encontrou uma porção de gente pobre que nunca perdeu um tostão investindo. Então, ele deixa essa primeira reflexão. O segundo ponto é o ceticismo. Então, todos nós temos dúvidas, né? Por exemplo, não sou muito inteligente, não sou tão bom assim, fulano é melhor. Nós temos essas dúvidas, mas o autor diz que paralisam. E é o jogo do e se. Então, e se a economia entrar em colapso? E se houver um descontrole e eu não conseguir pagar minhas contas? E se as coisas não funcionarem como planejado? Então, o que Robert Kiyosaki fala é que a maioria das pessoas é pobre, porque quando se trata ali de investir, o mundo está cheio de pessimistas. E o terceiro ponto que ele desenvolve é a preguiça. E qual é a cura para a preguiça? Então, ele fala que a resposta é um pouco de ambição. Então, muitos de nós fomos educados pensando que a ambição, a ganância é algo ruim, que pessoas gananciosas são más. Gente, mas todos nós temos o desejo de possuir coisas bonitas, belas. E para manter essa emoção de desejo aí sob controle, muitas vezes os próprios pais encontram formas de suprir esse sentimento com culpa, né? Então, você pensa que dinheiro dá em árvore, você pensa que fabricamos dinheiro. Então, o que ele fala é o seguinte, que ao invés de dizer não dá para comprar, você tem que falar como posso comprar. E o autor diz que não dá para comprar é uma mentira e que o espírito humano sabe disso. O espírito humano é poderoso e consegue sim comprar. Então, ele faz uma reflexão bem forte aí nesse tópico. O quarto ponto são os maus hábitos. Então, nossas vidas são mais um reflexo dos nossos hábitos do que da nossa própria educação. Então, muitas vezes nós sabemos o que deve ser feito, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, eu sei que eu tenho que comer saudável, ter disciplina para treinar todos os dias, mas muitas vezes ali nós nos rendemos aos maus hábitos, os impulsos alimentares e etc. Então,
o que ele coloca é que, no caso, a disciplina financeira também conta muito, né? Esse hábito financeiro para te levar aí para o sucesso. O quinto ponto é a arrogância, que é o ego mais a ignorância. Então, ele fala o seguinte: o que eu sei me faz ganhar dinheiro e o que eu não sei me faz perder dinheiro. E descobriu aí que muita gente usa a arrogância para tentar esconder a própria ignorância. E aí, gente, então, em termos de resumo, o que eu diria é o seguinte, né? Não se endivide demais, mantenha suas despesas reduzidas, forme seus ativos primeiro, né? Para depois comprar outros bens, porque ficar preso na corrida dos ratos não é inteligente. Desenvolva aí esse gênio financeiro, que é o que o autor coloca, para poder descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Todos receberam 2 grandes dons, que eu acho magnífica essa parte, que ele coloca a mente e o tempo. Então, cabe a você desenvolver ali esses 2 e determinar o destino mesmo de cada nota que chega na tua mão. A escolha é sua e cada dia, cada dinheiro que entra, você pode decidir se você vai querer ser rico, pobre ou classe média. E esse foi um resumão, mas fora o livro em si, você tem a opção de ouvir o audiobook aqui no YouTube mesmo. Tem o livro aí completo. Invista em você, no seu desenvolvimento. Eu desejo muito sucesso. Espero ter contribuído de alguma forma. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.